Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada nossa. Hoje a gente vai direto ao ponto, falando sobre uma ferramenta absurdamente poderosa para aumentar as vendas em qualquer operação fitness, o bônus semanal. A comissão de vendas muitas vezes é vista só como uma despesa passiva ali no fim do mês, mas cada real bem colocado e bem posicionado em comissão pode virar de 8 a 15 reais em novas matrículas. É surreal o retorno. E o motor para capturar essa receita de um jeito muito mais inteligente e agressivo começa exatamente agora. Dá uma olhada nesse número, 27%. Só de bater o olho nisso já dá para ficar curioso, né? As operações que adotaram exatamente esse modelo semanal relataram um aumento médio de 27% nas matrículas. É um salto gigantesco. E o melhor, isso acontece sem torrar o caixa com marketing, sem campanhas malucas e sem contratar ninguém novo. É puro ganho de performance da equipe que já está ali operando no dia a dia. Extrair esse nível todo de produtividade sem subir o custo de aquisição é, sem dúvida nenhuma, a grande sacada aqui. Bom, para entender de onde vem esse impacto drástico mudando só o calendário, a gente precisa entrar na nossa primeira parte, a ciência da motivação. Beleza, vamos mergulhar nisso aqui. A gente tem um contraste bem claro de estímulos. De um lado, aquela comissão mensal tradicional, que é uma recompensa super distante. Do outro, o bônus semanal, que é imediato. O detalhe é que o cérebro humano simplesmente não processa o tempo de um jeito linear. Uma comissão que só cai lá no 5º dia útil do mês que vem soa abstrata demais para gerar uma urgência real de venda numa terça-feira chuvosa à tarde, concorda? Já as recompensas imediatas ativam um instinto primitivo nosso. A nossa biologia prioriza ganhos que estão logo ali, ao alcance das mãos, o que gera uma resposta exponencialmente mais ágil e agressiva. E o grande segredo científico por trás desse comportamento tem nome e sobrenome: dopamina. É esse neurotransmissor que cria essa onda absurda de motivação. O negócio é o seguinte: o dinheiro motiva? Lógico, com toda certeza. Mas a velocidade com que esse dinheiro chega motiva muito mais. É literalmente como pisar no acelerador de um carro esportivo. Encurtar o intervalo de tempo entre o esforço da venda e o dinheiro real caindo na conta cria um ciclo rápido e super viciante. É aquele pico de energia vital que mantém a equipe comercial totalmente focada e incansável por resultados, de segunda a sexta. Isso leva a gente direto e de forma bem natural para a parte tática do nosso guia, o playbook de implementação de 5 passos. Esses 5 passos formam a âncora do sucesso e são totalmente inegociáveis. Passo 1, definir a meta individual da semana. Passo 2, estipular o valor do bônus. Passo 3, criar o ritual de fechamento. Passo 4, garantir a comunicação diária do placar. E o passo 5, que ironicamente costuma ser o mais ignorado, pagar em dinheiro vivo, via Pix instantâneo e nunca em descontos. Cada etapa dessas funciona como uma engrenagem de um relógio de luxo. Pular qualquer um desses passos compromete a tração da máquina de vendas inteira que a gente está construindo. Agora, o que é realmente interessante nessa tabela é a matemática fina e a psicologia por trás dessas metas. Vamos supor que a meta mensal de um consultor seja de 32 matrículas. Dividindo isso por 4 semanas, dá exatamente 8 matrículas por semana. Só que o valor inicial recomendado ali na tabela é 7. Por que essa diferença? Porque colocar o alvo inicial um pouquinho abaixo da divisão exata faz a meta parecer super alcançável logo de cara, sem assustar a equipe. A galera sente o gosto da vitória já na primeira semana, a confiança vai lá no teto e o engajamento engrena de vez para as próximas semanas. E sobre os valores reais da premiação? Geralmente, a gente está falando de algo entre 150 e 500 reais por semana, dependendo do ticket da academia. Mas atenção para esta regra de ouro. O valor precisa obrigatoriamente bater um limite psicológico específico. Ele tem que representar pelo menos 10% do salário fixo semanal do consultor. Se for só um troco de padaria, esquece. A equipe não vai perceber isso como significativo. E sem o peso de um dinheiro relevante no bolso, o time não vai fazer aquele esforço extra para mudar radicalmente o comportamento comercial. E aqui a gente chega no coração pulsante desse processo de gamificação. Imagina a seguinte cena virando rotina. Sexta-feira, 5 horas da tarde em ponto. A equipe inteira se reúne para um ritual rápido, cravado no máximo 15 minutos. Quem bateu a meta já recebe o Pix imediatamente ali na frente de todos. E quem não bateu, nada de bronca ao ambiente tóxico. É hora de um alinhamento rápido e altamente construtivo com o líder. O foco é exclusivamente o que faltou nessa semana e como a gente ajusta a nossa abordagem para a semana que vem. É um modelo de prestação de contas fantástico que educa, treina e motiva ao mesmo tempo.
Para garantir que todo mundo chegue nessa sexta-feira com a faca nos dentes, tem uma regra máxima de gestão. Visibilidade gera urgência. Ter um placar diário, seja um quadro físico na parede ou uma tela digital na sala de vendas, é 100% obrigatório. Quando cada membro da equipe consegue ver cristalino quantas vendas já fez e quantas faltam para garantir aquela injeção extra de dinheiro, isso ativa um gatilho muito forte de responsabilidade pública e, claro, de uma competitividade super saudável. Afinal, instintivamente, ninguém gosta de ver o próprio nome ficando isolado para trás no placar geral do mês. Só que, claro, tudo isso exige atenção aos detalhes da operação. É por isso que entramos na parte 3, limites e armadilhas cruciais. Isso ilustra de forma brilhante o nosso passo 5. A armadilha mais letal de todas é tentar economizar o caixa, oferecendo o bônus em formato de créditos na lanchonete, roupas, mensalidades ou brindes. O cérebro humano desvaloriza agressivamente qualquer prêmio que não seja dinheiro vivo e imediato. Na cabeça do vendedor, aquele brinde vale, sei lá, uns 30% do preço real. Para ativar aquele pico de motivação instantânea de verdade, o prêmio tem que cair direto na conta bancária. Absolutamente nada substitui o poder magnético do dinheiro na mão para gerar ação. Outro erro gigantesco é se deslumbrar tanto com o poder do bônus semanal a ponto de querer cortar a comissão mensal padrão que já existia. Gente, o bônus semanal não é um substituto. Pensa nele como um motor turbo de curto prazo, focado na velocidade de explosão e em fechar caixa rápido diariamente. Já o bônus mensal é aquela grande locomotiva de médio prazo, que vai garantir a consistência de faturamento ao longo dos 30 dias. Os dois motores precisam, sem qualquer exceção, trabalhar em conjunto para formar um ecossistema comercial simplesmente imbatível. Para fechar completamente a nossa análise de hoje, fica no ar esta questão provocativa. A equipe de vendas está esperando chegar na última semana do mês para realmente correr atrás do prejuízo e lutar pelas metas? Se esse for o cenário de quem está escutando a gente agora, implementar a mecânica do bônus semanal que acabamos de dissecar não é só uma ideia legalzinha de liderança, é uma correção estrutural urgente para estancar vazamentos de receita invisíveis e aplicar uma injeção de ânimo duradoura na equipe. Muito obrigado por acompanharem mais este Guia Profundo com a gente. A gente espera que esses insights ajudem demais a alavancar o crescimento contínuo das operações. Um abraço e até a nossa próxima análise.